2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Se você gosta de anotar títulos de mensagem, meu irmão, o título da mensagem hoje é Como Lidar com o Sofrimento. Como lidar com o sofrimento. Meu irmão, eu gosto de fazer sempre uma coisa. Toda vez que a gente lê o texto, eu gosto que a gente preste aquela atenção, que a gente coloque o nosso coração no texto. E eu quero que você esteja com um olhar tão fixo nessa mensagem que o apóstolo Paulo escreveu através da inspiração do Espírito Santo, para que possamos ter uma meditação tão gostosa, uma reflexão tão profunda. Quem achou? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia, pastor, mas eu vou abrir aqui. Se você está do lado de alguém que não tem a Bíblia, compartilha com ele, para que ele possa acompanhar também. Em nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, essa é a tua palavra, nós dispomos o nosso coração. Fala conosco, Jesus. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém. Amém, igreja? Meu irmão, esse texto é um texto muito propício para o tempo que a gente tem vivido. Não só por causa das tragédias que temos percebido, mas também pelo tempo atual na sociedade. E é tão engraçado que quando a gente pensa em sofrimento, me vem um exemplo muito, muito diferente. Todo mundo aqui, de certa forma, já participou de alguma sala de aula. Quem aqui já participou de alguma sala de aula? Seja no ensino fundamental, no ensino médio. E quem lembra das provas bimestrais? Quem teve isso aqui? Você é dessa época? A minha época tinha que as provas bimestrais. Não sei nem se existe ainda. Existe isso? Existe ainda? É tanto tempo, né, gente? Gente, tão engraçado que eu peguei meu diploma essa semana. Tem 10 anos que eu formei. Mas é diploma da faculdade. E aí, uma coisa interessante. Quando nós estamos na sala de aula, quando a gente está tendo algum tipo de matéria, a gente tem todo um ensinamento sobre determinadas matérias. E você vai, por exemplo, lá na matemática, vai estudar geometria, na história você vai estudar o período colonial, na ciência você vai estudar lá o corpo humano. Só que você precisa estudar determinado tempo e aprender aquela matéria. Aí o professor passa exercício. Depois que o professor passa exercício, ele faz uma recapitulação, faz assim, olha, o pessoal sempre fala, vamos rever a matéria, né, professor, antes da prova, e depois ele aplica a prova. E é muito engraçado, porque essa é o modelo que a gente caminha durante toda a nossa jornada de estudos. Mas a vida é diferente. A vida ela é implacável. E a vida, ela não nos ensina a lição para nos dar a prova, mas ela nos dá a prova para que a gente aprenda a lição. Você já percebeu isso? Ela é implacável. Aliás, ela é muito dura. Na verdade, a gente não tem a lição para a gente ir bem na prova. Mas ela nos prova para que a gente aprenda a lição. E aí, esse modo é muito duro. Porque às vezes a gente não se prepara. Na verdade, a gente gostaria de se preparar. Mas a verdade é que a gente nunca vai ter preparado para a palavra do sofrimento. Mas é inevitável. Todos nós passamos por um momento de sofrimento. Seja você uma pessoa
que tem um comportamento moral muito bacana, ou seja, aquela pessoa mais agitada. Todos nós passamos por um desafio e uma etapa de sofrimento. Aliás, o sofrimento não é um castigo, como muitos pensam. Na verdade, ele é uma consequência da nossa natureza caída. E desde a queda, esse relato da queda é justamente o porquê nós sofremos. Então você não sofre porque você deixou de fazer algo ou porque você deveria ter feito algo. Você sofre porque está inerente ao ser humano o sofrimento. Todos nós. E isso não é só sobre quem tem Jesus ou quem não tem. Não é só sobre o justo ou sobre o ímpio. Crente também fica desempregado. Crente também fica doente. Crente também sente dor. Sente ou não sente? A mulher crente, ela sente dor de parto? Sente. Então, a dor e o sofrimento, ela é inevitável da gente passar. E aqui, nessa carta, a gente vê o apóstolo Paulo declarando um momento de dor, ou um momento de aflição. Olha, eu tenho como que um espinho na carne, e eu clamei ao Senhor para que tirasse de mim, mas Ele não tirou. Pelo contrário, veio um mensageiro de Satanás, e ficou me esbofeteando e me maltratando, e aliás, isso é muito frequente. Paulo diz isso em outra carta, dizendo, olha, eu trago comigo as marcas de Cristo, marcas de perseguição. Às vezes a pessoa acha que é marca do amor, né? A gente acha que é aquela marca do coração, uma sensação boa de conhecer a doutrina bíblica. Não, meu irmão, é dor mesmo. Aliás, sofrimento, perseguição, angústia. Angústia é essa que não é só característica de Paulo, mas de tantos homens de Deus na Bíblia. Eu estou falando de homens que viveram coisas extraordinárias. A gente vê um exemplo muito claro em Jó. A gente vê isso com José, a gente vê isso com Daniel, a gente vê isso com uma série de pessoas. Mas existe uma coisa que a gente pode aprender nesse trecho, que é duas coisas. O sofrimento é inevitável, mas ele é necessário. Ah, pastor, como assim é necessário? É necessário. Porque aí Deus trabalha dois aspectos na nossa vida. Primeiro, para que não seja o nosso coração altivo, nem soberbo. E Paulo falou isso, olha, para que eu não me ensoberbesse. Não é isso que ele fala? Para que eu não me ensoberbecesse. Falei certo? Ensoberbecesse. Para que o nosso coração não seja soberbo. Aliás, é uma característica muito natural. Ainda que a gente faça coisas boas. João Calvino dizia o seguinte, olha, se você pegar a sua melhor atitude, no seu melhor dia, pode ser aquele dia que você está na maior vida de oração, e aquela coisa por fazer o bem, ainda haverá algum propósito corrupto no seu coração. Vamos supor que seja ajudar algum idoso a atravessar a rua, ou um idoso se assentar num lugar melhor de honra. Com certeza, meu irmão, o que você faz de bom, você vai querer reconhecimento. Não é? Você quer ver como é que eu te provo isso? Olha, eu fiz tudo aquilo de bom e a pessoa nem agradeceu. Ingrato. Estou mentindo, gente? Não é assim que a gente faz? Nem para me agradecer. Eu não queria falar não, mas ela está me devendo uma. Quem aqui já disse, gente, de verdade? Eu já disse isso. Então, essa fala de Calvino é muito interessante. Ainda que nos nossos melhores dias, ainda que nossas melhores ações, a gente sente um desejo de reconhecimento, de valorização, porque nós queremos esse reconhecimento. A nossa carne deseja esse reconhecimento. E Paulo fala assim, olha, mesmo depois de ter recebido tantas grandezas de conhecimento, o Senhor não tirou esse espinho da minha carne, para que eu não me ensoberbecesse. Meu irmão, como a vaidade nos engana. Como que a vaidade corrompe o nosso coração? E sem a gente perceber. Às vezes em coisas tão pequenas. Não precisa ser coisas extraordinárias. Aliás, nós tropeçamos não é em iceberg não, meu irmão. É em pedrinhas desse tamanhozinho.
que vão machucando no nosso coração, que vão inflamando o nosso ego, e aí quando vê, a gente já está todo cheio de coisinhas pequenas, e a gente já não consegue lidar bem com o nosso irmão, porque a gente esperava reconhecimento, porque a gente esperava algum tipo de valorização, porque a gente esperava que ele falasse bem de mim, mas eu sou tão bom, tenho feito tantas coisas boas. Aliás, por causa disso, eu acho que eu mereço uma bênção dos céus. E quando você faz isso, meu irmão, você age pelo princípio da meritocracia. E isso é o contrário da graça. A graça é um favor que nós não merecíamos, e um favor que nos alcança de maneira tão poderosa, meu irmão, que quando nos alcança, o que transborda a gente é amor, não é vaidade. O segundo aspecto que Paulo cita aqui é o seguinte: além da questão da soberba, é uma questão da dependência de Deus. O sofrimento nos leva de volta para Deus. Meu irmão, na hora do sofrimento, até ateu grita meu Deus. Estou mentindo? Ele está lá dirigindo o carro, alta velocidade, de repente perde o controle do carro, meu Deus! E o cara nem acreditava em nada. De repente reconverte, né? Há uma expressão do coração assim. Por quê? Por uma necessidade que o coração tem, de voltar-se ao Criador. É uma necessidade que o homem tem desde o princípio, de retornar ao coração de Deus, do lugar que ele nunca deveria ter saído. E que a queda e a desobediência nos tiraram essa condição. Mas, meu irmão, existe um lugar especial para a gente, que é de retorno. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho de volta para o Pai. E isso é tão sério, meu irmão, que Jesus, ele é o exemplo perfeito de quem entende o sofrimento do coração do homem. Aliás, o primeiro passo nosso, quando a gente sofre ou passa por alguma dor, é falar assim: onde estava Deus? O que Deus ficou olhando quando eu perdi meu pai? Onde que Deus estava quando minha mãe foi embora? Aonde que Deus estava quando meu marido me largou? Aonde que Deus estava quando eu passei por um abuso? Sempre é esse questionamento. Mas esse questionamento é porque muitas vezes falta o conhecimento de quem Deus é. Ou por um apelo do nosso coração de voltar-se a Deus. E Jesus, meu irmão, Jesus, ele é o Deus que entende o sofrimento do homem. Sabe por quê? Porque ele é o Deus que sofre. Aliás, Jesus é aquele que encarna para absorver para si toda a ira de Deus que estava sobre o homem. Meu irmão, se nós temos hoje capacidade de enxergarmos a Deus, é porque Jesus aparta a ira de Deus. É porque Jesus nos faz com que quando o Pai olhe para a gente, Ele não enxergue alguém separado, mas Ele enxergue alguém em Cristo. É tão importante essa questão da dependência, meu irmão. É tão importante voltar-se para Deus. Existe uma fala muito interessante de um homem chamado Jay Packer. E ele fala assim: olha, o sofrimento levou Paulo à oração. E ele diz assim: olha, se eu passasse 40 anos orando a Deus e não tivesse nenhuma resposta, já teria valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus. Olha a diferença. E ele entende isso, porque Paulo orou e Deus disse não. Paulo falou assim: olha, tira o espinho da minha carne, por favor. E Deus, não vou tirar. Paulo falou assim: ó, substitui isso, Deus, muda isso. Mas o que Deus queria não era substituir uma coisa por outra, era transformar ele por dentro. Você entende isso, meu irmão? Sabe, o que Deus quer fazer, meu irmão, é levar uma nova etapa de maturidade no seu coração. É de entender que Deus, Ele não olha para o seu sofrimento com indiferença, Ele olha para o seu sofrimento e participa disso. O fato é que Jesus largou a glória, esvaziou-se de tudo e veio como homem para sofrer todas as coisas como homem, para que você tivesse uma vida eterna. E Ele esteve sempre no mesmo lugar, olhando para você, pensando em você. Sabe, meu irmão, será que a gente
teria essa capacidade de falar desse jeito? Se Deus não respondesse uma oração, nós nos envolveríamos com Ele de tal forma que somente de ter comunhão com Ele já seria suficiente. Se a gente se envolve em oração, porque estar com Ele é suficiente, é porque temos comunhão e o amamos. Mas se não, meu irmão, se envolvemos com Ele por causa das respostas, é porque só buscamos o que Ele pode fazer. A grande pergunta é: como passar por isso? E Paulo só consegue passar por essa situação porque no seu coração existe uma compreensão tão profunda de que tudo isso resultava na glória de Deus, resultava no projeto de Deus, no que Deus estava querendo fazer a vida dele, através dele em outros. Meu irmão, se nós temos uma expectativa tão maravilhosa e temos esperança, é porque o Espírito Santo é essa coisa gloriosa que desceu para estar em nossos corações. Ele nos consola em todos os momentos. Não só nos consola, mas nos faz consoladores. Porque o homem foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. O homem não foi feito para sofrer. O pecado faz o homem sofrer. E você sabe o que é o mais interessante? É que quando a gente olha e entende essa situação, a gente percebe que o nosso coração, na verdade, ele não tem que se revoltar contra Deus, mas se revoltar contra o pecado. Você entende isso, meu irmão? Sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente está sofrendo, em vez de a gente olhar e culpar Deus, a gente tem que culpar o pecado e largar o pecado e correr para Deus. O sofrimento todo mundo passa, meu irmão. Eu passo, você passa, e se talvez você nunca passou, você ainda vai passar. E eu não estou profetizando coisa ruim sobre sua vida. Isso é a vida. Do mesmo jeito nós vamos passar momentos maravilhosos, marcantes. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus ele não está preocupado com as coisas aqui terrenas. Porque o que Deus semeou no coração do homem não foi as coisas aqui dessa terra, mas as coisas da eternidade. Se você está sofrendo e preocupado com isso aqui, é porque os seus olhos só conseguem enxergar o tempo que sua carne dura. Agora, se você conseguir olhar para Deus, Ele vai falar assim: olha, o plano que eu tenho é de eternidade. Segura aí, porque você vai passar por uma momentânea tribulação que vai produzir para você um eterno peso de glória. Vai passar. Tem data para acabar. Tem data para acabar. Vai acabar. Mas tem que ter propósito. Tem que ter um firme alvo. Tem que ter convicção. Sabe, meu irmão, Deus não quer que você seja inerte às suas emoções. Não é isso que eu estou falando. Não é sobre falar assim: então eu tenho que me alegrar quando passar a aflição. Não, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: que Deus não te abandonou no dia da aflição. Na verdade, Ele passa com você. Sabe por quê? Porque é promessa dEle. E o salmista sabia disso com tanta certeza, que ele disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estarás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque Tu estás comigo. Sabe, meu irmão, isso para mim traz uma compreensão muito interessante, e que eu ouvi um grande autor declarar isso. Quem gosta aqui de ler livros de ficção, teologia? Quem gosta? Você conhece o C.S. Lewis, não conhece? Quem conhece C.S. Lewis? Quem conhece o Crônicas de Nárnia? Quem gosta? Ele é o escritor do Crônicas de Nárnia, não é? Agora imagina o mentor desse cara, chamado Tolkien. Tolkien, gente, é alguém que tem eu admiro demais. E o Tolkien dizia uma coisa muito interessante: olha, tem uma coisa que nunca sai de moda para a gente. Tem uma coisa que nunca sai de moda e que a gente vai ver ele em qualquer época, em qualquer situação, que são os heróis, os mitos, os contos de fada. E não é verdade? Hoje assim, ainda que você
não seja um grande admirador de quadrinhos, de histórias, você sempre vai ver alguém com a camisa de herói, você sempre vai ver alguém falando de um filme de herói, sempre no cinema, na televisão. Herói está sempre na moda, nunca passa. E o Tolkien fala exatamente isso. Sabe por que os contos de fada estão sempre na moda? É porque os contos de fada, eles trazem o que o homem sempre quis. O que o homem sempre quis? São 4 coisas, fala assim comigo, 4. Primeiro, o homem sempre quis fugir da morte. Segundo, o homem sempre quis vencer o tempo e não ser escravo do tempo. Terceiro, o homem sempre quis ter um amor perfeito para a vida toda. Ah, quem nunca, né? As mulheres que digam. Ah, eu quero aquele príncipe no cavalo branco, mas tem hora que vem só o cavalo branco, né? Misericórdia. Pode não, viu, homem? Vamos ser cavaleiros. Recapitulando. Primeiro é o quê? Vencer a morte. O segundo, vencer o tempo. O terceiro, ter um amor perfeito para a vida toda. E quarto, triunfar sobre o mal. Isso é o desejo de todo homem. Todo homem quer saber como não passar pela morte. Todo homem quer saber como não estar preso no tempo. Ai meu Deus, tempo é dinheiro. Ai meu Deus, se eu tivesse 48 horas no meu dia. Todo homem quer ter um amor perfeito, porque ele não quer ter decepção nenhuma na vida amorosa. Quando eu digo homem e mulher. E todo mundo queria vencer alguma coisa e falar assim, venci. Agora o que o homem não percebe, é que ele não precisa lutar essa batalha, porque teve alguém que venceu todas as 4 etapas. O nome dele é Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele saiu do que estava fora do tempo, da eternidade, veio no tempo para te conduzir para a eternidade. Ah, ele é um amor que não te decepciona nunca. Ele é um amor perfeito para a vida toda. E ele venceu o mal. A morte não pôde segurá-lo. Ninguém matou ele. Ele se deu. Quando eu digo ninguém matou, não é porque não mataram fisicamente, não, tá, gente? Depois o pessoal fala assim, heresia. Não, não é isso. Ele se dá por vontade própria. Ele é um amor que nunca te decepciona, porque ainda que pai e mãe nos abandonem, ele jamais os deixaria. Isso é promessa dele. E ele prometeu curar a gente com algo precioso que é a sua volta. E a gente vive num tempo mau, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente vive um tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. E a Bíblia declara que esses tempos seriam tempos difíceis. Tempos árduos. Tempo de aflição, de angústia. Mas tem uma coisa muito diferente, meu irmão. Sabe por quê? Eu estava lembrando do jejum que eu fiz alguns dias atrás. Eu tive durante um tempo de jejum esses dias. E durante esse tempo, eu só poderia comer legumes, frutas e água. E tomar água. Nada além disso. E aí, gente, de repente, um dia eu fui fazer uma visita para uns irmãos. Eu junto com a minha esposa. E quando a gente chegou lá, eu falei assim, tem que levar a minha marmitinha, né? Porque estou comendo quase nada. Levei a marmitinha toda simples. Aí levei lá, meu irmão, não sei nem se você conhece almeirão. Quem conhece almeirão? Gostoso? É amargo, né? Almeirão. E levei lá um legume. Um legumezinho, quiabo. Comi só isso. Aí quando eu cheguei na casa, meu irmão, tinha carne na chapa, meu irmão. E aquela carne cheirando. Aí eu falei assim, eita! Jejum vai ser bom, meu filho, a vitória vai ser grande. Ó, que beleza! E aí eu fui comer esse almeirão assim com a boca maravilhosa. E eu gosto mesmo, mas assim, o cheiro, né? E aí, eu lembrei disso quando eu estava lendo esse texto, sabe por quê? Porque o almeirão ele é amargo. Mas dá para comer? Mas sabe o que acontece? Você não come almeirão sem nada. Você come almeirão com o quê? Com arroz, feijão ou temperado. E Jesus é aquele que no amargo da vida tempera com misericórdia, com bondade, com justiça,
com alegria, com amor. Jesus é responsável demais, Ele tempera a nossa vida com tanta coisa. E fala assim, olha, dá para vencer. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, com o inimigo, não tem que preocupar, sabe por quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, existem ingredientes que estão postos para você vencer. Sabe, o sofrimento ele vai vir. Mas Jesus disse que nós seríamos mais que vitoriosos nele. E essa noite eu quero orar com você. Para que você entenda que a vida ela é tão diferente do conto de fadas. Mas como um conto de fadas, nós temos um herói vencedor em todos os aspectos. Ele venceu a morte. Ele saiu do tempo para te conduzir para a eternidade. Dizendo, olha, as aflições são temporárias. E Ele é um amor para a vida toda. Um amor que nunca decepciona a gente, nunca vai trair a gente. E Ele vai triunfar sobre o mal como já triunfou. E eu queria ler 2 textos com você, se coloque de pé no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. E você vai entender, meu irmão. E agora você vai dar glória de verdade. Porque você vai entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado. E o que a Bíblia diz isso. Se você quiser saber, meu irmão, como passar pelo sofrimento, olhe para a Bíblia, porque ela é a revelação das verdades de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas não que se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Outro texto para finalizar, Apocalipse capítulo 21. Meu irmão, eu não sei se você gosta de saber o final antes da hora, mas eu vou te contar agora o final de como termina esse conto de fadas. Conto de fadas não, porque não é mentira, é uma verdade. Mas essa história termina muito bem. A história do sofrimento termina muito bem. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, dizendo assim: eu vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. Um dia Ele vai nos receber. Ou a gente encontra com Ele, ou Ele volta antes. Mas uma coisa: toda lágrima vai ser enxugada, a morte já não existirá, o luto acabou, o pranto vai cessar, e aquele que é o alfa, o ômega, Ele vai nos receber pessoalmente, e vai dizer: eis bem-vindo, filho, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor.
Fala pessoal, esse é o nosso canal, tem um vídeo novo muito legal vindo por aí, mas também tem muitas novidades, pregações, devocionais, músicas. Faz o seguinte, inscreve no nosso canal, deixa seu recado, seu comentário e assina também a notificação aí para você ficar ciente de tudo que está vindo de novidade. Você é o nosso convidado. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.